resolvi ligar a câmera e tomar meu cafezinho da tarde, literalmente com vocês. Queria muito conversar com vocês sobre compulsão por compras, finanças, etc, né? Que são assuntos que eu tenho trazido aos pouquinhos dentro de alguns vlogs. E toda vez que eu falo sobre, vocês respondem bastante, vocês conversam bastante comigo sobre isso. Falei esses dias também no Instagram e muita gente pediu pra que eu fizesse vídeo falando mais sobre. E confesso, gente, que não era um vídeo que eu tinha intenção de fazer. Não por agora, né, pelo menos. Porque eu acho que eu ainda tô muito no início da minha transição, da minha, não vamos dizer mudança, cura, não sei, gente. Eu ainda não sou a pessoa 100% preparada pra falar com vocês sobre isso. Mas eu quero trazer aqui pra vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu vi que tudo isso era um problema, coisas que eu tenho feito pra resolver, né? E é isso. Então, assim, pra começar, gente, eu preciso dizer pra vocês que é algo que eu tenho visto muito na pele e também tenho estudado sobre, tenho escutado muito falar, inclusive no 30 Semanas, que é o projeto de cura emocional que eu estou frequentando na minha igreja. Eles falam muito sobre isso, que todo problema, ele tem uma grande raiz. E o problema financeiro, eu acho que ele tem várias ramificações, mas a raiz é sempre na infância. Eu acho que tudo começa na infância. E eu vou contar um pouquinho pra vocês de como que era a minha, né? Pra começar, eu tinha pais, né? Meu pai e minha mãe, eles não tinham problemas financeiros relacionados, assim, baixo salário, sabe? Meu pai sempre ganhou muito bem. Minha mãe sempre foi do lar e nunca soube administrar bem o dinheiro dela. Fora isso, fora o meu pai receber bem, minha mãe ainda fazia sempre alguma coisa assim pra ganhar uma grana extra. E mesmo assim, o dinheiro nunca era meio que suficiente. Eu pelo menos, eu não vou falar pela minha irmã, mas assim, eu cresci num ambiente que se eu precisasse de um calçado, eu tinha que meio que convencer a minha mãe de que eu precisava daquele calçado e depois daquilo era toda uma movimentação pra comprar aquele calçado, né? Então, ai meu Deus, vou ter que gastar com calçado, ai meu Deus, né? Não posso agora, e não sei o que, vou ter que comprar um calçado, sabe? Então tudo isso são questões que foram me marcando na infância. Mesmo olhando pra trás, e algumas pessoas falaram assim, tá, me diz, você teve isso, você teve aquilo outro. E eu sempre tive tudo, realmente. Eu tive bons brinquedos, eu tive alimentação, eu tive algumas roupas, mas a forma que as coisas conduziam não era 100% saudável. E uma outra questão também é que minha mãe não entendia muito essa questão de mocinha, né, que gosta de comprar suas coisinhas, de um creme, de uma roupa, de um acessório. A gente passa, principalmente mulher, por essa etapa, né, por essa fase. E eu não tinha muito apoio dentro de casa em relação a isso. Então eu comecei a trabalhar desde muito nova e juntava de pouquinho em pouquinho, porque o salário era pouquíssimo, mas juntava de pouquinho em pouquinho pra poder comprar as minhas coisas, que a minha mãe, de repente, né, por ter o olhar, se ela tivesse, né, o olhar mais, vamos dizer, aguçado para esse sentido, talvez eu não precisasse entender que eu precisava trabalhar para ter aquelas coisas e ansiar muito, né, um creme, ansiar muito um acessório, enfim. E isso tudo, como mais uma vez, vai criando raízes, traumas, compensações que na vida adulta é que a gente começa a sofrer ainda mais as consequências e graças a Deus hoje eu tô na fase de entender tudo, né? Mas enfim, então era assim, minha mãe sempre tava endividada, mesmo ganhando muito bem e mesmo a gente tendo assim acesso a boas coisas, né? Mas nunca a gente tinha assim uma vida aparentemente confortável, sabe? Nunca o dinheiro foi uma pauta confortável dentro de casa. E eu cresci, né? Comecei a trabalhar ganhando mais dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar, eu não pude comprar também as minhas coisinhas, porque eu estava trabalhando para pagar o meu casamento. Então, casamos duros, né? Porque é muito dinheiro para um casal novo, que tá começando a vida aí financeira, então
construímos casa, pagamos casamento, então assim, não sobrava dinheiro pra comprar muita coisa. Depois disso, né, a gente foi se reestruturando, dando umas passeadas, comprando algumas coisas que a gente tinha vontade, saciando alguns desejos, e aí foi quando, aos pouquinhos, eu fui perdendo a mão. E comecei a trazer não só traumas da infância em relação ao financeiro, mas também traumas relacionados a outras coisas que eu acabava usando as compras como uma compensação. Então, várias coisas me deixavam ansiosa e eu compensava comprando sem necessidade. Várias coisas me geravam gatilho, e às vezes até um gatilho de compra de uma determinada coisa, e isso gerava compulsão, né, e compras sem necessidade. E até meu esposo fala muito isso, e que eu demorei a perceber que isso de fato era um problema, mas que eu tenho um hiperfoco, né, em determinadas coisas. Então, no momento eu tô hiperfocada em comprar esmalte, no momento eu tô hiperfocada em comprar roupa, no momento eu tô hiperfocada em comprar sapato, e assim vai, só vai mudando, mas sempre tem um hiperfoco em algo que eu quero o tempo inteiro gastar. E hoje eu começo a entender que, além dos problemas financeiros que me geraram traumas, tem também questões, né, que são difíceis de lidar e que a gente acaba comprando não roupa, não sapato, mas comprando emoções. Muito tempo da minha vida eu fui guardando tudo pra mim, sabe? Muitos anos, gente. Porque eu sempre fui uma pessoa de personalidade extremamente forte. Então, assim, eu respondia muito à minha mãe. Esse era o meu defeito, mas eu não era uma criança, uma adolescente, de dar trabalho, de fazer besteira, né, de minha mãe ter que ser chamada na escola, de dar problema nos lugares que eu frequentava, até porque eu era muito caseiro, ou ficava dentro de casa, ou ia pra igreja e escola. E nunca dei problema em nenhum ambiente que eu frequentava. Mas eu também passava os meus problemas, só que eu não conseguia externá-los, e quando eu tentava, eu era repreendida pelo meu pai, pela minha mãe. Então, eu acostumei a não dar trabalho, só que na verdade eu internalizava tudo. Quando eu recebia, eu entregava boletins com 10, 10, 10, porque gente, eu só tirava 10, tá? Ou 9,5 no mínimo. Mas quando eu só entregava boletins com boas notas, minha mãe falava assim, não fez mais do que sua obrigação. Então, por muito tempo, eu fui internalizando muitas emoções. Eu não tinha apoio, eu não tinha incentivo, né? E eu não tô dizendo que a culpa é 100% dos meus pais, porque hoje eu entendo que eles me entregaram o melhor, tá? Mas não era o suficiente pra me tornar, vamos dizer assim, uma pessoa saudável, né, mentalmente falando. Além de tudo isso, eu era aquela criança que eu já chegava com a solução. Então eu falava, mãe, eu quero fazer um curso preparatório. Antes de deixar a minha mãe resolver, até porque geralmente tinha ali toda, né, aquela coisa que eu falei pra vocês, eu precisava convencer, eu já chegava com a solução pronta. Mãe, eu quero esse curso, já pesquisei, é o mais barato, ou é o mais em conta, tal dia, você só precisa ir lá, tal dia assinar. Minha mãe ia lá, fazia, ponto. Era isso. Então eu nunca tive aquela sensação de ser cuidada, gente. E várias outras coisas que já aconteceram na minha vida que foram criando traumas. E depois de adulta, eu comecei a trabalhar, né, depois de casada também, a trabalhar pra conquistar as coisas que talvez me trariam sensações que me faltaram a vida inteira, né? Então o guarda-roupa, o sapateiro tava cheio de produtos e por dentro um coração o tempo inteiro angustiado também cheio de coisas internalizadas que eu não conseguia colocar pra fora. No momento que eu comecei a observar que isso tudo era realmente um problema, quando eu comecei a fazer os destralhes aqui em casa, e eu observei que eu tinha muito de tudo. Gente, aí eu comecei a pensar assim, caramba, se eu faço uma mudança hoje vai ser difícil, porque eu tenho muito de tudo. Eu tenho muito acessório, eu tenho muita bolsa, eu tenho muito sapato, eu tenho muito esmalte, eu tenho muita roupa, eu tenho muito... gente, tudo. Muito óculos, muito tudo, tudo. E aí eu falei, cara, eu preciso disso tudo realmente pra viver? E a resposta, gente, é óbvia, que é não, né? Nada disso me faz feliz, até porque
muitas das vezes o ato de comprar é muito mais excitante do que usar de fato as coisas. Às vezes eu passo muito tempo super estimulada, querendo comprar algo, e quando eu compro eu nem uso tanto. Porque, na verdade, a ânsia de comprar, né, talvez o hormônio ali que é liberado, é muito mais prazeroso do que, de fato, usar as coisas. E aí eu comecei a fazer destralhes e tirar muitas coisas aqui de casa, até da cozinha. Um monte de acessório de cozinha, tipo um monte de espátula, essas coisas todas. Muita necessaire, eu tinha muita necessaire, gente. Eu ainda tenho bastante. Porque a gente acaba ganhando também kit e tudo mais. Mas eu tinha muita necessaire, bolsa, tipo tudo, gente. De tudo eu tinha muita coisa. E eu comecei a falar assim, meu Deus, por que que eu gasto tanto meu dinheiro com essas coisas que vai chegar um momento que eu acabo doando? Principalmente bugiganga, gente, eu comprava tanta besteira. Por exemplo, a gente ir na Daiso, né, que tem um monte de coisa diferente, um monte de bugiganga útil. Mas quando você para pra pensar ali, aquilo de fato você vai usar pra sempre, é indispensável? Ou é só uma coisa com uma função muito legal? E aí eu comecei a me fazer essas perguntas antes de realizar as compras, fazendo os desapegos, e comecei a comprar com um pouco mais de consciência. Só que, gente, um problema que vem desde a infância, ele não é fácil de ser curado. Até porque eu ainda não fazia ideia de tudo que estava internalizado dentro de mim. E aí eu comecei a terapia por conta, né, da depressão pós-parto que eu tive. E também ali a gente descobriu essa compulsão por compras associada à ansiedade causada pela depressão, tá? Então não são... eu não vivo em ansiedade, em compulsão, mas eu tenho picos, geralmente relacionados a alguns gatilhos, né? Então, às vezes eu sou assim, de boa, do nada me dá um gatilho de uma coisa que eu já tô angustiada, na verdade, e aí eu vejo algo que eu acho muito diferente, muito legal, e aí começa, né, dali... é ladeira abaixo pra compulsão, né? Tem que comprar vários, tem que ter muitas coisas e fica angustiada enquanto eu não compro, só penso nisso. Eu não sei se vocês são assim, mas, né, uma coisa de que o pensamento não consegue se desviar pra outra coisa, só aquela coisa, preciso comprar, quando eu vou comprar, quando eu vou ter dinheiro, aonde eu vou comprar, vamos pesquisar aqui, e é o tempo inteiro nessa angústia. Deixa eu beber um pouquinho aqui do meu café. Eu lembro como se fosse hoje uma reunião do 30 Semanas, que a palestrante, ela falava, vamos abrir as gavetas, porque a gente vai guardando muita coisa dentro da gaveta. A gente vai deixando ali, mas na verdade a gente não joga fora, a gente guarda na gaveta. Está ali guardado. Num momento de gatilho, num momento de dificuldade, aquilo volta, é acionado, trazendo coisas ruins. Então, com 30 Semanas, eu tenho aberto essas gavetas e tirado todo aquele entulho destralhado aqui dentro e liberado espaço para que o novo aconteça. E uma outra palestra também do 30 Semanas, eu lembro que o pastor falou assim, eu vivi uma vida, né, porque o testemunho dele é de vício, né, de dependência química. E ele falou, foram muitos anos, acho que 20 e poucos anos, que eu vivi viciado, né? Então todas as atitudes que pra mim eram normais eram de uma pessoa viciada. E o meu desafio diário é agir de forma que uma pessoa curada age, não de uma forma que um viciado age. E eu até falei num TikTok esses dias que eu fiz uma oração em formato de pedido pro Senhor, que ele me dê forças e estratégias para agir de forma que uma pessoa curada age. É engraçado que o Senhor sempre me coloca no prumo, sabe? Esses dias eu tava numa loja a ponto de comprar algumas coisas que não fazia ideia, comprometer um dinheiro que eu não queria comprometer. Normalmente eu ignoraria tudo, iria comprar e depois ia me arrepender. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pra casa e eu não vou comprar. Posso me arrepender, ficar com isso na cabeça. Amanhã eu volto aqui e eu compro. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pra casa sem comprar. E quando eu cheguei em casa foi uma sensação de vitória tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, gente, quero experimentar mais sobre isso, né? E eu tenho pedido a Deus o tempo inteiro que Ele me dê estratégias, que Ele fale muito ao meu coração e aos meus ouvidos, maneiras, formas, estratégias de agir diferente, de agir como uma pessoa curada, né? Que ajuda muito com a questão de te dar gatilhos, são as redes sociais, né? Não tem jeito. Eu trabalho com as redes, eu gosto muito de fazer um trabalho
realmente de inspirar, ajudar e informar vocês. Então vocês podem ver que os meus provadores, eles sempre têm consultoria de imagem e estilo dentro deles. Vocês podem ver que eu sempre trago vídeos de multiplicando looks, eu sempre tento trazer informação, além de incentivar a compra. Eu nem gosto de ficar compra, sabe? E eu sempre trago a minha opinião sincera. Mas o tempo inteiro nas redes sociais a gente vê um movimento que as pessoas, elas estão acostumadas a agregar valor pelo ter, não pelo ser. Quanto mais você possui, mais valor você tem. Quanto menos você possui, menos valor você tem. Então é o tempo inteiro a gente querendo mostrar pro mundo que a gente pode, que a gente tem, a gente é. A gente está associando o tempo inteiro o nosso valor em coisas materiais e achando que a gente vai se aproximar do outro se a gente consumir tanto quanto. E aí, voltando, né, um pouquinho, eu comecei a observar muito nos destralhas o quanto eu consumia algumas determinadas coisas sem necessidade, acabava acumulando, e muitas das coisas acabavam nas sacolas de doação. Então eu comecei a comprar um pouco mais assertivamente e também comecei a frear muito essa vontade e esse hábito de comprar mais do mesmo. Então, desde que eu comecei a falar sobre moda no canal, eu já tenho procurado não ter esse olhar e não ficar cometendo esses erros, né? Você às vezes abre um guarda-roupa de uma pessoa, tem 5 camisas brancas, sei lá, às vezes nem 5, anda até mais ou menos. Às vezes tem 10, 15 camisas brancas. Gente, camisa branca, camisa branca. Às vezes tem até uma, por exemplo, tem uma que tem uns babados e ela funciona melhor fechada. Se eu quiser usar muito aberta, ela já não funciona, então eu tenho que ter uma outra. Beleza, mas tem gente que tem assim, muito do mesmo. Qual a necessidade disso? E eu comecei a pensar mais ainda quando eu comecei a observar que muitas dessas compras estavam me afastando de momentos felizes. Quando eu comecei a passear mais com a minha família e comecei a ver que as compras, quando eu comprava mais coisas sem necessidade, eu conseguia passear de menos, eu comecei a querer parar. Aí eu falei assim, não tá legal. E eu já falei aqui várias vezes com vocês que o trabalhador que luta pelo seu salário é somente ele o responsável de definir onde o dinheiro dele vai ser gasto. Então assim, eu não tenho que falar onde você vai gastar o seu dinheiro. Ninguém tem que me dizer onde eu vou gastar meu dinheiro, sabe? No momento certo, a vida vai ensinando. Eu não vou dizer pra vocês que olhar pra trás eu faria exatamente tudo diferente, talvez não, porque o meu processo foi necessário para que hoje eu tenha essa consciência que eu tenho, e eu acredito que daqui pra frente vai ser só vitória, só conquistas diferentes, viver coisas diferentes também, mas a minha trajetória, ela foi necessária. A bagagem que eu tenho, eu vou olhar uma pessoa que comete os erros que eu cometi no passado, e assim, eu posso até me solidarizar com ela, ter pena, ou sei lá, né, e conectar com essa pessoa, entender o que ela tá passando, mas eu não posso chegar pra ela e falar assim, você tem que fazer o contrário. Não é assim que a gente convence ninguém de nada, sabe? É com exemplo, é com carinho, é com jeito de falar. É muito desnecessário você chegar às vezes num vídeo de compras de uma pessoa e falar, ai, você deveria gastar seu dinheiro com tal coisa, você é consumista demais. Isso é tão desnecessário, gente, e isso não converte ninguém. É a mesma coisa do que chegar pra um bêbado na esquina e falar assim, sabia que você vai pro inferno porque você tá bebendo cerveja, tá bêbado na esquina? É desnecessário, é momento errado, é forma errada, sabe? Vejo muito as pessoas fazendo isso na internet e também passei muito por isso, né? Muitas pessoas falavam sobre isso nos meus vídeos. E é isso, eu tenho vivido um grande aprendizado, tenho ressignificado muita coisa, buscado viver mais momentos e comprar menos, né? Hoje em dia a gente tem um gasto maior ainda, que é com o Miguel. Muito dinheiro vai ali, né? Muito dinheiro vai investido ali naquela pessoinha. E eu também tenho buscado investir mais nos momentos em família. Então, tudo que eu vou comprar, eu tenho pensado 1000 vezes antes se realmente é necessário. Até minhas comprinhas de farmácia que eu faço todos os meses, antes eu chegava na farmácia, ia comprar, botar no carrinho e fazer nem conta. Agora não. Agora eu sou, ó, direitinho, cumpro a minha meta, gasto só abaixo da meta, nunca acima, entendeu? Porque a gente está com grandes metas aí pra conquistar. E
Eu já falei a beça nesse vídeo, mas pra finalizar, quais foram as coisas que eu tenho feito pra me ajudar? A primeira das coisas, gente, é o cartão de crédito, né? Muita gente acha que, né, é aquilo. Por muito tempo eu bati pé que o cartão de crédito era uma ajuda, que era necessário. E assim, vou falar uma coisa pra vocês, eu nem era de usar muito cartão, tá? Mas quando eu já não tinha mais dinheiro, eu passava o cartão e comprava sem poder, né? E todo mês era aquela luta pra pagar o cartão. A gente sempre pagou, né? Mas era todo mês uma luta muito grande porque a gente gastava além do que podia. Por mais que eu não fizesse muitas compras no cartão de crédito, eu ainda estava usando de forma errada, né? Sem poder. Então, a gente não tá usando mais o cartão de crédito. Outra coisa que eu tenho evitado fazer é ficar vendo vídeo de pessoas que eu vejo, me gera aquele gatilho que a pessoa compra demais, assim, sabe? Que Tamires, tá? Na minha opinião, a pessoa compra demais e compra muito errado, pra também nem ficar vendo o excesso, né? Então eu tenho evitado esse tipo de vídeo, mas ainda vejo vídeo de comprinhas. Não vou dizer pra vocês que eu não vejo, porque eu vejo sim, tá? Mas antes eu via muito mais e hoje eu tenho filtrado até esses vídeos. Outra coisa é trabalhar ainda mais em cima das minhas listas. Então eu sempre tenho lista de tudo que eu tenho pra comprar, gente. Se é roupa de academia, se é roupa normal, sapato, bolsa, acessório, maquiagem, produtos de autocuidado, eu tenho uma lista e eu vou anotando. Se o item fica na lista por muito tempo, aí quando eu tenho oportunidade eu adquiro. Se não, eu tiro e esquece, porque muitas das vezes a gente compra também pelo impulso. Então eu não compro mais nada que, assim, no impulso. É tudo muito calculado. Por mais que eu passe, eu olho assim e falei, caramba, isso tá muito barato. Tá na minha lista? Não tá. Então eu não vou comprar, por mais que esteja muito barato. Eu não compro mesmo. A não ser, gente, produtos que eu uso muito, por exemplo, autocuidado. Então, tem sempre um sabonete, um hidratante, mas até esses itens eu anoto na minha lista pra comprar quando dá. Não assim, tenho que comprar. Eu antes não olhava assim, cara, como que tá o orçamento? Dá pra eu comprar esse produto? Vai comprometer, assim, a grana do resto do mês ou da semana? Não vai? Então posso comprar. Pô, vai, então não vai dar pra comprar, não. Eu não fazia isso. Hoje em dia eu faço, tá? Então, trabalhar muito em cima das listas, gente, porque isso ajuda muito a organização. Outra coisa que eu fiz foi uma planilha bonitinha. Na verdade, eu fiz à mão, tá? De todos os gastos. Se eu comprava uma bala, eu anotava. E assim a gente conseguiu ver onde estava indo a maior parte do nosso dinheiro. Eu já adianto pra vocês que é Uber e comida fora. A gente gastava muito. E hoje em dia a gente deu uma reduzida. Principalmente de Uber, eu pegava muito Uber porque eu saía muito em cima da hora, porque muito provavelmente eu estava fazendo coisas que eu não deveria, que não era prioridade na hora, no momento. Então eu tenho buscado organizar mais a minha rotina mesmo, pra evitar de ficar, né, me atrasando muito para os compromissos. Então algumas coisas eu faço de Uber, outras de ônibus. Algumas coisas, por exemplo, eu junto para fazer tudo num dia só. Hoje, por exemplo, eu tinha que ir no correio, eu tinha que comprar algumas coisas no centro, eu tinha que resolver um outro problema. O que eu fiz? Uni tudo e resolvi somente hoje em Nova Iguaçu. E aí, ao invés de ir 3 dias, né, eu fui um só e resolvi tudo. Aí dá pra eu ir de Uber, tranquilamente. Eu não precisei gastar 3 vezes. Porque antigamente eu vivia na correria, fazia o que... Quando eu via, eu falei, meu Deus, eu não posso deixar de ir hoje. Só tem hoje pra ir no correio. Então vou ter que ir. Aí paga Uber. Aí amanhã, meu Deus, eu vou ter que ir hoje no mercado. Então paga Uber de novo. E assim, o dinheiro vai indo embora, né? Então a gente tem evitado muito o Uber e comida fora. Gente, também por conta da correria, a gente pedia muita comida fora. Eu tenho me organizado pra gente fazer mais comidas e pedir menos. E é isso, as minhas compras eu estipulei limite, tá? Então, se passar o limite do mês, eu não compro mais nada. E aí fica pro mês seguinte. Menina, eu nunca cheguei no final do mês, dia 30, com um dinheirinho na conta, menina. Meu, assim, pra gastar, sabe? E ultimamente tem acontecido, hein? Eu não tô dizendo pra vocês que
Isso é da noite pro dia, né? A gente tem que entender, né, quais são os gatilhos, quais são os nossos problemas, o que mais nos leva a comprar sem necessidade, quais são os sentimentos que a gente está comprando. A gente não tá comprando só bolsa, sapato, roupa, a gente tá comprando sentimentos, ansiedade, né, angústia. Então, quais são os sentimentos? O que fazer para resolver esses sentimentos, né, e não usá-los, não colocar para fora em forma de compras compulsivas. E é isso. É um caminho que eu tô trilhando, que eu não vou falar aqui pra vocês que eu não erro mais. Erro, gente. Esses dias eu até compartilhei no vídeo que eu fiz de comprinha de unhas, vocês viram, né? Que foi uma loucura que eu fiz. Eu comprei muito mais do que eu deveria. Então, errei super naquele vídeo, não, né? Errei super, né, nessas compras. Assim, foi compulsão falando. Mas hoje, por exemplo, eu fui na farmácia e não comprei um esmalte sequer. Não comprei, porque eu não tava precisando. Então, já tenho muita coisa. E aí já foi uma vitória muito grande, entendeu? Mas eu sei que vão ter dias aí de recaída. Quero que não, tá? Torço para que não, mas pode ser. E o que a gente não pode deixar é que comprometa todo o nosso processo. Então, se eu cair, eu levanto e continuo dali. Não retrocedo, nem desisto. A gente só continua seguindo, né? Que uma hora a vitória chega, tá, gente? Eu vou voltar aqui pra falar pra vocês. Estou curada. Sou uma pessoa com muitos milhões na conta. Eu pensei também em ficar assim, vou fazer 1 ano sem compras, não sei quanto tempo sem compras. Gente, pra mim isso não rola. Eu acho que vai me deixar mais angustiada. O que eu quero mesmo é aguçar a minha consciência. Então, acho que essa questão de estipular limite tá muito bacana, funcionando muito pra mim, tá? Essa questão de estipular limite, porque eu consigo comprar as minhas coisinhas, mas dentro do meu limite. Então, eu consigo perceber o que é prioridade no momento, o que não é, o que dá pra esperar pro mês que vem, o que não dá, tá? É isso, como falei, mais uma vez falo, né, estou em processo, né, de recuperação. No 30 semanas a gente fala que eu estou vencendo, não é eu venci, eu estou vencendo, porque é uma luta diária. Foram muitos anos, gente, quase 30 anos errando, né, não vai ser em 3 dias, 3 meses que eu vou resolver tudo isso. Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá, identificando cada vez mais problemas e soluções e só vencendo. É isso, espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou grande, mas eu acho que eu consegui falar sobre tudo com vocês. Um beijo a todo mundo, muito obrigada por assistirem mais esse vídeo aqui do canal e até a próxima.